Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende, com vocês em mais uma aula aqui no nosso curso de EAD de Ciência Universalista, nessa bela plataforma que é a Academia Universalista. E a nossa segunda aula do nível Consciência 2, que é o corpo humano. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o cérebro, sobre esse misterioso órgão, que é um verdadeiro processador com Wi-Fi embutido, com antena, onde a nossa consciência consegue trocar informações e controlar essa unidade, esse corpo que a gente, tem para todas essas experimentações desse ambiente, dessa dimensão, tá? E aí, falando em corpo, né, que a gente está querendo entender isso aqui, porque entender a nossa consciência, então um dos caminhos para a gente entender o que é consciência é a correlação entre ela, seja ela onde estiver e como for, e as nossas experiências. Entender o corpo humano faz parte desse processo. Mas nós vamos nos prender a entender o mecanismo físico de tudo que ocorre no corpo, tá? A gente vê que o corpo humano aí tem vários sistemas, olha aí os ossos, a musculatura, né, para gerar o movimento, os ossos, o esqueleto para dar sustentação, né, o sistema circulatório, o nervoso, o linfático, ou seja, para gerar o fluxo, a dinâmica de troca, né, de componentes em todos os órgãos de energia, vamos chamar assim, de informação, para que o movimento, para que a vida, né, que essa máquina continue na sua jornada, na sua experiência. E aí eu pergunto, o nosso corpo para vocês é uma unidade, é um ser, ou seria algo diferente disso, né? Essa imagem aí embaixo que eu coloquei na direita é na verdade mais uma brincadeira. E nessas pesquisas mostrando os sistemas, tá vendo aí que tem, né? Você, o esqueleto de um adulto, a musculatura de um adulto, o sistema circular de um adulto abraçando uma criança. Só que quando eu vi essa criança, eu dei um zoom. Olha a cara dessa criança, ó a órbita, né, ocular desse crânio. Isso não é criança não, velho, isso é um ET. Os ETs já estão nos livros aí da galera, né? Mas enfim, galera. É só para relaxar. Então, o corpo é uma unidade? É um serzinho só? Ou poderia ser algo mais do que isso? E aqui, vou colocar algo que eu acho, assim, que é o momento da gente começar a se arrepiar. Porque, apesar de falar de cérebro e corpo humano, tá parecendo que a gente está no caminho, né? Universo. A gente dessa aula em frente vai entrar na filosofia, a gente vai viajar. Mas é um convite para viajarmos juntos nessa busca interna, né, das experiências do que seja a nossa consciência. Então, a partir daqui, a gente vai viajar muito. E nada como começar essa viagem com isso que eu vou mostrar para vocês, que para mim é de arrepiar. Primeiro, vamos olhar aí na esquerda a imagem de um zigoto, certo? Ou seja, de um óvulo, tá? Que é fecundado, lembra? O óvulo feminino, o espermatozoide masculino, cada um carregando os 23 cromossomos, né? E quem que define o sexo do bebê? É o homem, que ele vai levar o cromossomo X ou Y. Se for X, com o X da mulher vai ser uma mulher. Se levar o Y com o X da mulher, XY vai virar o homem, beleza? E aí, fecunda. Uma célula só, na verdade, com o espermatozoide, mas ali, ó, um arranjo de uma célula só. E aí vocês podem ver nessa imagem do meio, uma célula só, né, que recebeu os dois, o outro lado, ou a dualidade, o masculino, o feminino recebe o masculino e bum, gera um ovo, tá? Gera uma célula, um zigoto que ela vai começar a se multiplicar. Então de uma célula, ela por mitose, viram duas. Vai seguindo aí no meio o desenho. De duas, 4. De 4, 8. De 8, 16. De 16, 32. E quando você tem 32 e dobra, ela fica como esse último desenho com 64 células. Todas iguais, todas só divididas por mitose. O interessante é que quando você pega esse arranjo de 64 células, ele forma, se você ligar o núcleo de cada célula, exatamente o arranjo da matriz da vida, tá? E outra coisa interessante, quando o arranjo da matriz da vida é construído, só então a partir daí é que as células começam a sofrer as suas
transformações, suas diferenciações. O que é isso? São as meioses. Agora as células vão começar a se diferenciar em célula de pele, de osso, do cérebro, etc e tal, certo? Mas só a partir desse momento, desse arranjo que a gente conhece. E agora sentem direito na cadeira que, nossa, aqui é de emocionar. A reprodução humana está acontecendo, a divisão celular. Chegou no arranjo da estrutura da vida, a flor da vida, a vida começa a se diferenciar, começa as características daquele ser a surgir, tá? Vamos assistir agora esse videozinho aí embaixo, juntos. Isso aí mostra o seguinte, são óvulos sendo fecundados, tá? In vitro, ou seja, artificialmente. Então aí, ó, vocês podem ver o óvulo, e aí não dá para entender muito bem, porque não sei se é infravermelho ou não, acredito que não. Tá colorido, mas aí dá para entender bem, ó. Olha lá, ó, 9 óvulos. Olha o que vai acontecer de repente, cheio de espermatozoides ao redor. Tu, 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 tu. Vocês entenderam o que aconteceu? Vou explicar. Vocês viram aqueles brilhos saindo do óvulo? Aquilo é exatamente o momento em que ele é fecundado. Olha lá, ó. Cheio de espermatozoide ao redor do óvulo, tá vendo? Vamos observar, ó, um brilhou lá embaixo, viu? Vamos ver qual é o que vai brilhar. Ó, lá em cima na direita brilhou, emitiu luz. Ó, o do meio, da direita, o de cima, do meio. Ou seja, no momento que o óvulo é fecundado, tem aquela porrada de espermatozoide tentando entrar. E aí só um consegue. Quando esse entra, que há a fecundação, ele emite um pulso de luz. A ciência não sabe ainda o porquê disso acontecer. Qual é o mecanismo, né, feito para poder gerar esse pulso luminoso. Mas poeticamente, isso é belíssimo. Certo? Ao atingir os 64 tetraedros ali, né, na sua formação, começa a gerar vida. E antes disso, na fecundação do primeiro ponto, há uma centelha de luz para dar início a esse processo da formação da estrutura da vida. Gente, não sei vocês, mas eu acho isso fascinante, acho bonito, acho poético e o melhor, isso é real. Então é a poesia da natureza mostrando a vida como surge, tá? Enfim, eu me empolgo com isso porque é muito bonito ver tudo que a gente estuda tendo um significado além de mecanismos aleatórios materiais, tá? A gente vê que sempre tem coisas por trás. Isso eu acho muito bonito. E aí, seguindo, a gente começa a lidar com o corpo humano além do corpo humano material que a gente consegue conhecer, perceber não, porque existem percepções além disso, que são mais sutis, mas existem. Mas de uma maneira geral, além disso aqui, que são chamados corpos sutis, que diversas linhas religiosas, esotéricas, ou até pessoas que têm algum tipo de capacidade, culturas antigas, todas culturas antigas lidam de alguma forma com uma questão de corpos sutis, tá? E aí, colocando alguns diagramas, a gente pode ver a seguinte representação. O nosso corpo, ele está aqui nessa densidade de realidade, tá? Mas a nossa própria consciência, uma possibilidade de que ela esteja além desse conjunto, desse intervalo de vibração aqui do espaço-tempo de realidade. Ou seja, nessa mesma singularidade, nós temos como fossem aí camadas de cebola, tá? Diversas outras manifestações em densidade de realidade diferente. E aí vários diagramas mostram que cada corpo teria sua faixa de vibração, mais sutil do que a nossa percepção, e aí o nível de sutileza vai a um ponto que a gente não faz ideia, tá? E aí só lembrando que o nosso corpo, ele emite informação, energia, radiação, lembra? Calor. Então, se a gente observar o ser humano, se de repente eu sou um ser que eu não enxergo esse espectro visível da luz, mas eu só enxergo no intervalo de ondas micro-ondas, vai existir um Rodrigo lá, ó, diferentão. Um Rodrigo que eu nunca vi e que eu nunca vou ver, tá? Mas ele vai me enxergar. E além disso,
porque ainda estamos falando dentro dessa densidade, em um outro tipo de vibração, a gente não consegue interagir, porque estamos falando de uma outra dimensão realmente. Mas através de algumas experiências no sentido mais pessoais, psicológico, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Existem vários relatos, né, a respeito desses corpos sutis. E o que seriam, num linguajar, vamos dizer, mais, vou dizer técnico, né, mais um pouco para a ciência, que nos dá um pouco mais de embasamento, né? Seria só a manifestação do campo em densidades diferentes da nossa própria consciência, tá? E não necessariamente não é desse corpo, é desse corpo para lá. Pode ser que o nosso corpo sutil não esteja aqui nesse corpo, conectado de alguma forma sim, mas não aqui. Então, por exemplo, é como se de algum modo agora eu dormisse e minha consciência se manifeste, interaja em uma outra densidade de realidade com outro corpo, não sendo esse, mas conectado. Aonde? Sei lá, em qualquer lugar que ela tiver aí, em outra dimensão. Agora, no espaço-tempo, pode ser aqui, pode ser outro planeta, enfim, outra dimensão, a gente não vai saber, né? Mas ela vai se manifestar dentro daquela outra realidade com outro corpo. E é esse outro corpo, esses outros corpos, que isso vai depender de onde a consciência se manifeste, a gente chama de corpos, diferentes percepções, e diferentes corpos sutis. Sutil porque a gente não consegue perceber assim tão fácil, tá? E aí a gente começa a ver um conceito de multiplicidade. Não só de unidade com vários corpos sutis, dependendo da densidade de realidade, dimensão que a consciência está se manifestando, mas vamos falar de novo aqui do nosso material, desse aqui. A gente não consegue mais lidar com o conceito de unidade, sim de uma colônia de consciências. Por que eu coloquei essas imagens? Vamos conversar sobre elas. Pode ver um neurônio ó, pulsando, ó. Parece um neurônio respirando, um ser vivo, né? E é. Não é? Não sei se está respirando, mas é um ser vivo. A gente vê aí um ataque de uma pequena larva, um verme, e as células de defesa ali, ó, atacando com tudo, defendendo como um verdadeiro exército. A gente vê aqui na direita uma bactéria sendo fagocitada aí por uma célula de defesa também. Aí você vê que rola uma perseguição, um embate, uma luta. A mesma coisa aí no meio, né? As bactérias sendo, né, comidas, vamos dizer assim, destruídas pelo esse grande exército que está dentro do nosso corpo. Olha que interessante essas informações. Não. Antes da informação no próximo slide. Olha nesse aqui, ó. Essa filmagem em cima na esquerda. Parece o Sol, né? Mas não é o Sol não. Isso aí está dentro de você. A filmagem à esquerda mostra uma célula imune se movendo através do ouvido interno de um pequeno peixe zebra. Não, não é de você não, é dentro do peixe. Em tempo real. Isso aí é porque foi uma das primeiras filmagens feitas em tempo real de uma célula, né, em atividade dessa forma. Os pontos azuis que a célula está engolindo são partículas de dextrano, um polissacarídeo açucarado encontrado em muitas substâncias de remédios a vinhos a placas dentais, tá? Aí, ó, o primeiro vídeo mostrando células se movendo através de um organismo vivo. Então é o seguinte, as células, eu tinha uma visão muito mecânica, né, do comportamento de muitos organismos pequenos que tem dentro do nosso corpo. Mas não, eles escolhem, enquanto alguns estão indo para a esquerda, outros resolvem ir para a direita. Eu vou fagocitar essa bactéria. Não, esse aqui eu não quero essa bactéria, não. Eu quero aquele outro tipo lá, ó. Né? Mas eles são indivíduos iguais, ou seja, são níveis de consciências em um verdadeiro universo com um nível de percepção completamente distante do nosso. Eles não fazem ideia de que exista um mundo aqui fora. Isso aqui é uma outra dimensão, eles não fazem ideia do que exista. Eu acho que eles não fazem ideia do que exista nem outras partes do corpo, dependendo do tamanho do ser que a gente está lidando. Então, não existe... Eu acho que certas células estão discutindo lá dentro. Será que existe vida inteligente fora do corpo? Entendeu? É uma perspectiva muito diferente, mas são seres pensantes, são seres vivos, tá? Então, esse corpo, ele começa a ser um verdadeiro planeta. Olha a complexidade de informação, de energia, né, de troca nesses bilhões, trilhões de seres aqui, onde a nossa consciência ela é quem rege.
Agora lembra que ela rege, não de forma consciente tudo. Você não está pensando aqui agora, pera aí, plaquetas, vão aqui para tal lugar porque tem um pequeno sangramento. Não. Existe um controle automático que a nossa consciência, a parte racional não está lidando, consciente não está lidando, mas em termos inconsciente ou automatizado, isso tudo está sendo regido. Agora, nosso consciente rege tudo de forma indireta. Por exemplo, a dieta que você faz, se você pratica ou não exercício físico, a maneira como se lida com a vida, suas emoções, né? Isso tudo vai dizendo como é que o seu corpo vai reagir. Então, a sua nutrição, pô, você só come besteira, seu corpo vai te xingar em algum momento, tá? Aí você é um cara mais equilibrado. Isso tudo vai aparecer indiretamente nessa colônia. Então, é muito interessante a gente começar a ter essa percepção de que a gente rege um verdadeiro planeta, porque em termos escalares a gente vai olhar para cima e ver que por que não somos bactérias nesse planetinha, né? E eu acho que somos mesmo. E aí a gente vai lidar com a questão seguinte: mentes do corpo. Isso foi um conceito que eu vi há alguns anos atrás e eu achei muito interessante, tá? Vou ler aqui com vocês, depois eu explico mais algo. Há um terceiro elemento que interfere nessa conexão. A cada vez mais estudada flora intestinal. Microbiota, para sermos corretos. O intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, quantidade 10 vezes superior ao número de células do corpo. Esse contingente representa de 2 a 3 quilos do peso total de um indivíduo. Cara, eu fiquei fascinado quando vi essa informação. Imagina que 3 quilos seu. Imagina a mulherada, principalmente a mulherada, que gosta de subir na balança na farmácia. Nossa, emagreci 1 quilo. Olha, 3 quilos aí, a culpa não é sua não, são das suas bactérias. E outra, tendo um estudo muito grande sobre o bom humor, sobre elementos que influenciam nas nossas emoções, na nossa psique, vindo do nosso intestino. Aonde onde estão esses 100 trilhões de bactérias. Caramba, imagina 10 vezes mais do que células do corpo humano, ou seja, a gente carrega mais intruso do que coisas, vamos dizer assim, nossa. Então é uma colônia e tem mais habitantes do que do que do que células, é algo incrível, né? Então o bem-estar do intestino está completamente associado com o bom humor. Ou seja, vamos brincar um pouco. Tem coisa melhor que você tá apertado. Apertado. Você que é complexado, que tá viajando, tá na casa dos outros, não consegue ir no banheiro com tanta facilidade. E aí que você tá voltando pra casa, que você chega em casa, senta no banheiro e... Que felicidade, cara! Como? Não precisa nem de tantos estudos. Como não dizer que o intestino está associado à felicidade? Pois está, cara. É bom demais, cara. Oh, relaxante, que alívio, hein? Que alegria. Que serotonina, hein? Então, aí, ó, os neurônios intestinais chamam a atenção também pela sua farta produção de serotonina, molécula que nos leva ao estado de bem-estar. Olha essa informação agora. 90% da serotonina descarregada pelo corpo é fabricada ali. Quer ficar de boa? Ó, o japa aí, ó. Tacando Yakult pra dentro. Vamos ter uma flora intestinal de boa. Ou seja, pensando como um colônia, de alguma forma, o nosso corpo é como se ele possuísse outras mentes, tá? E aí vamos viajar. Na seguinte questão. Vamos conversar sobre isso aqui agora. Sabe por que eu botei essa imagem de uma banana? Isso é uma pesca para me lembrar. Sabe, você tá de boa, não tem banana em sua casa, você não está pensando em banana, em nada. Você simplesmente está ali na sua rotina. De repente, vem uma vontade indescritível de comer banana. Esse cara, eu preciso comprar banana, aquela que não tá nem tão madura, nem tão verde, aquela, ó. Eu vou comprar banana, pô, hoje eu vou comprar banana. Vai no supermercado, primeira coisa que você compra é banana, não esquece de comprar banana. Chega em casa, saboreia aquela banana. Cara, que delícia, cara, banana, pá. Aí você pensa, pô, por que me deu essa vontade repentina de comer banana? Aí você, opa, Rodrigo falou sobre isso. Aí você vai no médico, faz um exame de sangue, estuda. Aí o médico fala, poxa, que interessante. O seu corpo estava com uma baixa de potássio. E de alguma forma o seu corpo sabia que comendo banana ia ajudar a equilibrar isso. Banana não tem só potássio não, viu? Tem uma porrada de coisa, mas potássio é conhecido nela, né? E aí vem aquela questão, caramba, como é que meu corpo
Né? Sabia que banana tem essa parada, velho? Não foi você que pensou nisso. Você não foi na feira dizendo, eu vou comprar banana devido ao meu potássio, que possivelmente está baixo. Não. Deu vontade de comer banana, você come banana porque gostou, você gosta, enfim, né? Se não é banana é outra coisa, viu, galera? E aí, você começa a pensar, cara, é como se tivessem várias mentes, cada órgão ali, uma mente. Além de você ter uma mente em cada célula, é como se existisse um outro tipo de consciência maior. Da mesma forma que a nossa consciência rege uma colônia, tem aquela consciência que rege o fígado, que rege o intestino, que rege um sistema, né, que rege um outro órgão qualquer, que rege uma célula, que rege componentes dentro de uma célula. E existe uma consciência que rege o corpo, né, que é a nossa. E aí você começa a ver, peraí, velho, se estamos falando de colônia, realmente é uma colônia de consciências, ou seja, de mentes. E os conjuntos pensantes, que formam esse inconsciente coletivo, eles vão trocando informação com o campo que está em volta. Então a informação chega até a nossa mente. Cara, você tem que comer banana. Aí você pergunta assim, por quê? Não te interessa. Quer dizer, te interessa, mas não interessa saber. Você vai ficar melhor. Você vai se sentir bem. Então coma banana, pô. Aí você vai lá e come banana. Ou seja, é uma, esqueci o termo agora, uma sinergia, não sei se o termo correto é esse, mas é um convívio, daqui a pouco eu lembro a palavra, se eu lembrar eu coloco na edição, tá? De coexistência de seres, de mentes, né? Desfrutando aqui do mesmo espaço, dos mesmos recursos, né? Onde, graças a essa colônia de bactérias e a esses outros seres, que a gente consegue estar vivo, né? Que a gente consegue estar vivendo. Então, é essa troca, né, de convívio de mentes que gera isso tudo. E um detalhe, a gente está destacando o intestino, né? Pelo bem-estar, pela serotonina. E um detalhe, que a gente vai falar daqui a pouco. O intestino tem muitos neurônios. Talvez isso seja uma informação nova para vocês. Mas antes de chegar nisso, existe dentro dos estudos que a gente vai ver mais esotéricos, a questão das energias sutis, existe a questão muito ligado a essa região aqui do umbigo, do abdômen, tá? E aí tem a mulher, ó, concentrando aí, ó, o que a gente vai ver daqui a pouco, energia nessa região do umbigo, onde eu fui, tive a curiosidade e vi que o centro de gravidade, né, do homem em pé, o homem que eu digo homem ou mulher, a não ser que a mulher tenha um culote muito largo, aí isso aí pode dar uma. O homem também mais gordinho em cima, isso vai dar uma oscilada. Mas é nessa região aqui realmente do intestino, tá? Do umbigo. Umbigo esse que, quando a vida começa, lembra que a gente falou, né, das 64 células, a vida começa, a alimentação, a troca, né, com a mãe, que a maternidade é algo incrível, é pelo umbigo. É a região aqui, ó, em cima do intestino também, tá? Então, a ligação, né, inicial se daí. Até coloquei essa cena de um jogo onde tem os velhos Hadouken no Street Fighter, ou seja, repare que até para ele soltar magia, há uma concentração passando por essa região da barriga ali. É como se concentrasse a energia ali para emanar para o resto do corpo, né? Ou seja, uma ligação com o externo de energia sutil. Ligação essa que fica bem representada no feto. E falando agora aqui, ó, inconsciente em um sentido amplo, mais genérico, é o conjunto dos processos mentais que se desenvolvem sem intervenção da consciência. Isso eu peguei direto do Wikipedia, que mostra justamente o que a gente estava falando. São várias mentes pensando, e esse conjunto todo gera o que a gente chama de inconsciente. Tá? O nosso inconsciente. As coisas não acontecem dentro da nossa consciência ali direta, tá? Instinto. O que é o instinto? Também são atos inconscientes. Tá? São coisas que a gente não aprende, mas na hora faz. Você está entendendo o que eu estou falando. Então, por exemplo, o impulso inato, que faz com que um ser humano ou qualquer outro animal se mova inconscientemente, buscando sua própria sobrevivência. Instinto de impulso natural que leva alguém a agir de maneira consciente, sem pautar pela razão, sem passar pelo crivo da inteligência. Ninguém ensina um gato, né, a se proteger, a ter medo, a se lamber, a lamber uma ferida. Ou seja, existem, né, informações que são passadas geneticamente, ou seja, que as nossas outras mentes carregam dentro dessa nossa programação, além daquela que é de pai para filho,
que é ensinado, e existem coisas dentro realmente da nossa programação que a gente não pensa sobre elas, tá? Mas na hora que o bicho pega, a gente corre. Na hora que o bicho pega, a gente, né, se protege, o corpo reage. E agora, falando de corpo humano, como colônia, como diferentes níveis sutis de energia, a gente vai falar um pouco sobre as zonas de energia. E algo bem interessante, que é o seguinte, eu cheguei até a fazer dentro de alguns cursos aí religiosos, né, em espaços religiosos, a questão dos chakras, né? Que eu via muito falar sobre isso, eu falei, pô, não entendo nada, eu sei que essa parada é indiana, quero entender como é esse lance aí. E olha para vocês aí, nessa imagem toda da esquerda. Quando eles falam de chakras, eles falam de pontos de diferentes expressões de energia, tá? No nosso corpo. Ou seja, eles colocam que aqui mais para baixo, nos órgãos sexuais, são energias que chamam de mais densas, mais básicas, mais, não digo brutas, mais ligadas à terra, à coisa animal, e vai se tornando mais sutil, mais sublime, até aqui a nossa cabeça, tá? E cada chakra desse é representado por uma cor. Isso me lembrou o quê? Ao nosso espectro visível da luz. Se de alguma forma alguém, uma clarividência, alguma coisa, viu dentro do nosso espectro invisível de luz. Porque também se visse alguma coisa diferente, não ia conseguir representar no nosso nível consciente. E isso mostra o quê? Diferentes níveis, pacotes de energia, tá? Em cada ponto do corpo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a representação são em vórtex, ou seja, né, um tunelamento que vai se afunilando até o corpo em formato dual, ou seja, em equilíbrio, tá? Da energia entrando e se emanando depois para fora do corpo. A mesma forma aí com essa representação aí oriental, onde eles colocam, seguindo assim, ó, essa linha, esse meridiano, né, querendo ou não, nosso corpo é dual, ele é simétrico. Então nessa linha existem os pontos de força, de energia, onde eles dão inclusive um destaque para o abdômen, que eu acho que a gente vai ver daqui a pouco. Então cada mente do seu corpo conecta-se com a sua frequência reguladora, vibrando na amplitude resultante do seu equilíbrio. Eu coloquei isso aí, é uma pesca para o seguinte. A gente sabe que a luz, ela é branca, tá? Aí passando por um prisma, a gente viu isso muito, inclusive, no nível universo 2, salvo engano. Acho que no 1 também. O prisma, ele faz o quê? A luz, ela abre, né? Refrata em diferentes comprimentos de onda, então a gente vai ver as diferentes cores que a gente consegue observar, tá? E isso mostra o seguinte, que no nosso corpo, imagine que cada mente regula uma parte do corpo, certo? E a gente viu que o nosso cérebro, as nossas emoções, por exemplo, elas são reguladas pelo nosso sistema límbico, tá? E também pelo nosso intestino, ou seja, diferentes partes do corpo, diferentes mentes, elas estão regulando coisas que a nossa consciência está sentindo, está expressando. E o que eles colocam nas zonas de energia é que cada zona de energia dessa tem uma conexão muito grande com uma parte do corpo. Então esse chakra tem uma ligação mais com essa parte do corpo, com o instinto, com a parte sexual, energia sexual. Esse outro chakra já tem uma ligação maior com as emoções tais, esse aqui com a fala, esse aqui com uma percepção sutil. E isso é interessante porque realmente cada mente tem a sua frequência diferente, né? Tem o seu nível de energia diferente. Então a gente começa a ver, além de uma colônia com ligações próprias para níveis de energia diferentes. Então a gente está se vendo cada vez mais como uma parte da própria malha espaço-tempo, sendo manifestada fractalmente em diversas densidades de energia. Então aí, ó, as emoções que liberam e bloqueiam nossos chakras. Isso aí eu achei interessante, tá? Lembrando o seguinte, energia é igual a vibração e frequência, ou seja, cores diferentes, pacotes, né, comprimentos de onda, diferentes cores, diferentes quantidades de energia. Então a gente falando de chakras, olha uma correlação que alguns estudos fazem em relação a esses pontos de maior concentração de energia. Não seriam só esses pontos, tá? Mas seriam pontos de maior concentração desse tipo de energia. Mas que
nós estamos imersos em todos os campos energéticos. Então aqui em cima, ó, coroa, fortalece a nossa conexão cósmica e fica bloqueado com energia de apego material. Terceiro olho, um pouco mais abaixo, fortalece nossa intuição e fica bloqueado com ilusões terrenas. Laríngeo, fortalece nossa verdade e fica bloqueado com mentiras. Cardíaco, fortalece o amor incondicional e fica bloqueado com mágoa. Plexo solar, fortalece a força de vontade e fica bloqueado com vergonha. Sacral, fortalece o prazer e fica bloqueado com culpa. E o básico, fortalece nossos instintos e fica bloqueado pelo medo. O que é isso, fica bloqueado pelo medo? É como se esse ponto de energia, tá? Ele promove essa... Caramba, essa energia, eu não lembro o termo. Essa troca, tá? De energia, de balanço, de equilíbrio, tá? É um canal. Então a energia está sempre em fluxo ali, ó, de troca. Então o que acontece com essa região? Essa região, ela está vibrando junto com aquelas mentes que regem os nossos instintos, o nosso instinto básico, como até a questão sexual, que é uma coisa instintiva, animal mesmo, né? A gente não precisa nem aprender, a gente sente, né? Enfim. Então, o medo, ele termina bloqueando o quê? Ele muda o nosso medo, é um novo estado de consciência que faz com que a vibração mude nesse campo, alterando, né? Gerando uma reação no que rege aquelas partes daquela função. Então, o nosso estado mental, ele vai interferir em tudo, tá? O estado de consciência, ele altera o equilíbrio de todos os pontos de energia do nosso corpo. Então, ó, a ação gera uma reação que gera um equilíbrio. Ou seja, todas essas conexões, e de alguma forma, são regidas pelo nosso estado de espírito. Então, se você tem muito medo, se você tem muito apego, muita mágoa, ou seja, se as suas emoções, elas vão interagindo aí, ó, com o nosso sistema límbico, que vai interagindo com energias mais sutis e que vai interagindo com todo o nosso corpo. E o que é que seria legal para a gente ter um equilíbrio mente-corpo, né? Ou mentes, nossa mente com as mentes e essa colônia que a gente chama de corpo. Então aí, ó, vamos ver de cima na esquerda, né? Tenha a sua fé, tenha o seu momento de reflexão, da busca do autoconhecimento ali, ó, certo? Ou seja, alimente a sua alma, o seu espírito com percepções, com indagações, com reflexões. Estude aí o menino estudando todas as ciências, todos os estudos que a gente tem acesso, que é conhecer o universo, né? Então medite aí, ó, busque o autoconhecimento, um pouco aprender com o silêncio da mente, né? Porque são muitas mentes falando aqui, muitas mentes gritando, é o nosso consciente, é o coletivo, é a nossa própria mente, é o nosso próprio corpo se expressando. Tem hora que você precisa parar um pouco e aprender com isso tudo. Pratique exercício físico. Sabe o que é exercício físico? Ó, mexer essa energia do corpo, é promover, né, um movimento de todos os nossos órgãos, de todos as mentes, vamos dizer assim, no nosso corpo, elas precisam também desse fluxo. É a alimentação, que você tem que ter o mais equilibrado possível. É se divertir, é trabalhar suas emoções, é relaxar, é saber vivenciar cada momento. E o símbolo aí do Sensei Universalista, que é para promover justamente isso. É o estudo disso tudo, tá? É você não só alimentar a sua mente. Você precisa vivenciar tudo que a vida oferece, tá? E isso é que eu chamo de universalismo. É entender um pouco de cada. Então a gente não pode ficar, por exemplo, na ciência materialista, né? Porque a gente não ia conseguir lidar com a percepção de corpos sutis, né? Lidar com outros tipos de percepção, ultradimensional. A gente não estaria nem entrando no mérito aqui de uma experiência de quase morte, né? Enfim, de muitas coisas que a cada dia que passa, mais evidências, inclusive científicas, vão confirmando esse padrão da natureza. E ao mesmo tempo a gente não pode se perder no fanatismo ou no medo, que a gente vai gerar um desequilíbrio e isso vai ser somatizado em nível físico do nosso corpo, né? E essa questão de entender os pontos de energia, os corpos sutis, é entender um pouco mais, de maneira muito simples, o mecanismo
que gera somatização no corpo. Por exemplo, sabe quando você está ansioso, aquela coisa, aquela emoção, nossa, eu vou ganhar tal coisa, ou primeiro dia de aula, onde é que você sente um frio? Na barriga. Lá, ó, no intestino, é lá mesmo. Quando não, ele se solta legal, hein, de ansiedade. Então a gente sente, o corpo reage e o corpo mostra onde há interação com isso, né? Da mesma forma que tem certas emoções que dá aquela angústia onde, ó, aquela dor no peito, no coração, outras é no intestino, outras em outras partes, né? Enfim. Então vamos buscar o equilíbrio, gente. Então, a viagem do conhecimento continua. Daqui para frente, nesse nível, a viagem vai mudar um pouco. Quis ilustrar para vocês um pouco, né, a questão do cérebro, porque por muitos ainda é colocado que ele é a causa da consciência, e aí a gente começou a ver que não, que possivelmente que as evidências mostram que não é bem assim. E se não é bem assim, o que é o resto que está em volta do cérebro? É uma colônia, o próprio cérebro é uma colônia. Tudo aqui é uma colônia de seres onde a nossa consciência está regendo, está maestrando ali o equilíbrio, né, da existência desse belo planeta chamado corpo humano, tá? Então cuide bem desse planeta, você que é uma verdadeira consciência aí regendo, né, ele. Então busque o equilíbrio para ele. E a gente está estudando isso e vendo o seguinte, pô, a consciência já não é fruto disso aqui. Ela está coexistindo com isso aqui. Então agora, a partir de agora, nas próximas aulas, vamos começar a viajar e lidar antes com alguns conceitos para começar a discernir, né, as coisas rumo à nossa viagem interna. Então a gente vai ver sobre dualidade para poder entender algumas questões das experiências que a nossa consciência tem. E aí vamos entrar em outros tipos de experiências, além daquelas normais do dia a dia que a gente sabe que a nossa consciência está tendo. Mas a gente vai ver que a nossa consciência está experimentando, né, a realidade de formas muito diferentes, muito mais sutis, e a gente pode trazer alguns fenômenos que mostram isso pra gente. Mas isso aí são as próximas aulas, viu? Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui na aula para a gente interagir com os outros alunos também. E fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem. Mas fiquem em paz, tá? Até a próxima aula, galera. Valeu. Tchau, tchau.